do sequestro. Primeira história. Na pequena cidade de Itajubá, chovendo muito forte no escuro da noite, uma sombra sinistra estava prestes a lançar seu véu de medo sobre os moradores. Júlia, uma jovem de apenas 12 anos, vivia com sua família em uma casa isolada nas colinas que circundavam a cidade. Um dia, enquanto voltava da escola, Júlia notou um carro estranho seguindo-a. Ela tentou apressar o passo, mas o veículo continuava se aproximando cada vez mais. Assustada, Júlia decidiu tomar um atalho por uma trilha sinuosa na floresta. Infelizmente, ela não sabia que o carro também entrou na trilha, perseguindo-a. Júlia correu freneticamente pelas árvores, mas, para seu horror, a sombra do sequestrador a alcançou. Ele agarrou-a e cobriu sua boca com força para que ela não gritasse. Aterrorizada, Júlia lutava para se libertar, mas a força do sequestrador era implacável. Horas se passaram e, quando Júlia recuperou a consciência, estava presa em um local sombrio e desconhecido. Ela se encontrava em um porão abandonado, com apenas uma lâmpada fraca iluminando o lugar. As paredes úmidas e a sensação de claustrofobia deixavam claro que sua liberdade estava perdida. O sequestrador, um homem de aparência maligna, apareceu diante de Júlia com um sorriso perverso no rosto. Ele a torturava psicologicamente, dizendo que ela nunca mais veria sua família e que sua vida agora seria um pesadelo sem fim. Júlia, apesar do medo, não desistiu. Ela sabia que precisava encontrar uma maneira de escapar. Determinada, Júlia começou a observar seu entorno em busca de uma oportunidade de fuga. Ela encontrou um pedaço de metal enferrujado e lentamente começou a trabalhar nas correntes que a prendiam. Cada momento era uma batalha contra o tempo, com o sequestrador sempre à espreita. Após dias de tentativas incansáveis, Júlia finalmente conseguiu libertar-se das correntes. Com coragem renovada, ela planejou sua fuga cuidadosamente. Júlia esperou até o momento certo, quando o sequestrador estava distraído, e correu para fora do porão. A floresta estava escura e intimidante, mas Júlia estava determinada a encontrar seu caminho de volta para casa. Ela correu o mais rápido que pôde, guiada apenas pela luz da lua. Finalmente, depois de uma longa jornada, ela chegou à cidade de Piquete. Exausta, Júlia encontrou um policial e contou sua história. As autoridades agiram rapidamente, e o sequestrador foi capturado e levado à justiça. Júlia foi reunida com sua família, que a abraçou com alívio e gratidão. Embora o trauma do sequestro jamais fosse ser completamente apagado, Júlia mostrou uma força incrível ao enfrentar o mal e sobreviver. Ela se tornou uma inspiração para muitos na cidade. Segunda história. Era uma tarde ensolarada em uma pacata cidade do interior chamada Brookville. Ana, uma jovem de 25 anos, estava voltando para casa após um longo dia de trabalho. Ela caminhava tranquilamente pela rua, sem perceber que estava sendo observada por olhos sombrios. De repente, um carro preto se aproximou rapidamente. Antes que Sarah pudesse reagir, a porta se abriu e dois homens mascarados a puxaram para dentro do veículo. Seus gritos de socorro foram abafados por um pano que lhe foi colocado sobre a boca. Quando Ana recuperou a consciência, ela se encontrava em um local escuro e desconhecido. Seus pulsos e tornozelos estavam amarrados com cordas apertadas. Ela percebeu que havia sido sequestrada e o medo se instalou em seu coração. Os sequestradores, que se revelaram implacáveis e cruéis, mantinham Ana em cativeiro, exigindo um resgate exorbitante para libertá-la. Enquanto ela lutava para se manter forte, percebeu que sua única esperança de sobreviver era encontrar uma maneira de escapar. Ana começou a observar atentamente seu entorno, procurando qualquer sinal de uma rota de fuga. Ela notou uma pequena janela no canto do quarto, com grades enferrujadas. Sabendo que aquela era sua chance,
Ana usou todas as suas forças para se soltar das amarras e se aproximou da janela. Com determinação e coragem, Ana empurrou as grades, fazendo um barulho mínimo. Ela conseguiu se espremer por entre elas, arranhando-se no processo. Do lado de fora, ela estava em um jardim abandonado, escuro e desconhecido. Ana sabia que precisava ser cautelosa para não chamar a atenção dos sequestradores. Com passos silenciosos, Ana conseguiu se afastar da casa onde estivera em cativeiro. Ela vagou pelas ruas, procurando um lugar seguro para pedir ajuda. Finalmente, encontrou uma casa com luzes acesas e bateu à porta desesperadamente. Uma mulher bondosa abriu a porta e ficou chocada ao ver Ana em tal estado. Ela prontamente chamou a polícia, que chegou rapidamente ao local. Os sequestradores foram capturados e Ana foi levada para um hospital para cuidados e apoio emocional. Embora o trauma daqueles dias de cativeiro nunca fosse ser completamente superado, Ana encontrou forças para reconstruir sua vida. Ela se tornou uma voz forte na luta contra o sequestro e ajudou a conscientizar as pessoas sobre os perigos e as medidas de segurança necessárias. A história de Ana serviu de inspiração para muitos, mostrando que, mesmo nas situações mais terríveis, a coragem e a determinação podem levar à sobrevivência e à busca por justiça. Ela encontrou força em sua experiência e se tornou uma defensora daqueles que passaram por situações semelhantes. Terceira história. Era uma vez, em uma pacata cidade chamada Riverside, um sequestro que abalou a tranquilidade dos seus habitantes. A história começa com um homem chamado Thomas, um cidadão comum que vivia uma vida simples e sem grandes emoções. Thomas trabalhava em uma pequena loja de conveniência no centro da cidade. Sua rotina diária consistia em atender clientes, repor estoques e fechar a loja no final do expediente. Ele era conhecido por sua gentileza e cordialidade, sempre disposto a ajudar quem precisasse. Em um dia comum, enquanto Thomas estava terminando seu turno na loja, um grupo de criminosos invadiu o estabelecimento. Eles eram liderados por um homem conhecido como Victor, um criminoso perigoso que já havia cometido vários crimes na região. Os criminosos, armados e ameaçadores, dominaram Thomas e o renderam. Eles tinham um plano audacioso em mente e sequestrar Thomas e exigir um grande resgate de sua família. O motivo do sequestro era desconhecido, mas Victor tinha certeza de que conseguiria obter uma grande quantia em dinheiro com o ato. Thomas foi levado para um local desconhecido, uma casa abandonada nos arredores da cidade. Lá, ele foi mantido em cativeiro, amarrado e amordaçado, incapaz de pedir ajuda. Os dias se passaram lentamente, enquanto a família de Thomas recebia uma mensagem anônima exigindo o pagamento do resgate. Enquanto isso, a polícia de Riverside estava investigando o desaparecimento de Thomas. O detetive James, um policial experiente e determinado, liderava as investigações. Ele reunia pistas, interrogava suspeitos e buscava qualquer informação que pudesse levar ao paradeiro de Thomas. A família de Thomas, desesperada para trazê-lo de volta em segurança, decidiu colaborar com a polícia e pagar o resgate exigido pelos criminosos. Eles fizeram todos os esforços possíveis para reunir o dinheiro necessário e garantir a libertação de Thomas. Enquanto a família de Thomas se preparava para fazer o pagamento, o detetive James e sua equipe fizeram uma descoberta crucial. Por meio de uma testemunha ocular, eles conseguiram identificar um dos sequestradores como um ex-associado de Victor, chamado Ricardo. Com essa informação em mãos, a polícia lançou uma operação para capturar o grupo criminoso. No dia do pagamento do resgate, enquanto a família de Thomas entregava o dinheiro em um local pré-determinado, a polícia estava preparada para agir. A entrega foi feita, mas em vez de liberar Thomas, os criminosos tentaram escapar com o dinheiro. Foi então que a polícia interveio, iniciando uma perseguição frenética. Uma troca de tiros aconteceu entre os criminosos e a polícia, resultando na captura de alguns membros do grupo. Victor, no entanto,
conseguiu escapar e voltou para o cativeiro, onde Thomas ainda estava sendo mantido. Enquanto isso, Thomas, corajoso e astuto, conseguiu se libertar das amarras quando ouviu o barulho de tiros entre a polícia e os criminosos. Com suas mãos ainda trêmulas, Thomas conseguiu remover a mordaça e começou a buscar uma saída daquela casa abandonada. Enquanto Victor retornava ao cativeiro, Thomas escondeu-se em um pequeno quarto nos fundos da casa. Ele sabia que não tinha tempo a perder e precisava encontrar uma maneira de escapar antes que Victor o encontrasse. Thomas observou cuidadosamente o ambiente ao seu redor, procurando qualquer oportunidade. Enquanto isso, a polícia cercou a casa e iniciou uma busca intensa para capturar Victor e resgatar Thomas. Eles sabiam que o tempo era crucial e não poderiam correr o risco de deixar Victor escapar novamente. Dentro da casa, Thomas notou uma janela pequena, parcialmente quebrada, no cômodo onde estava escondido. Era a sua chance de escapar. Com cuidado, ele conseguiu remover os cacos de vidro restantes e se arrastou para fora, escapando despercebido pelos criminosos e pela polícia. Thomas correu pela floresta que cercava a casa abandonada, lutando contra os galhos e espinhos que encontrava pelo caminho. Seu objetivo era alcançar uma estrada próxima, onde poderia pedir ajuda. Sua mente estava cheia de pensamentos sobre sua família, que havia feito tudo o que estava ao seu alcance para resgatá-lo. Enquanto Thomas corria, Victor descobriu que seu refém havia escapado. Ele estava furioso e determinado a recuperá-lo antes que a polícia o alcançasse. Victor começou a perseguir Thomas, aumentando a tensão da situação. Thomas, embora exausto, não desistiu. Ele sabia que precisava manter-se forte e continuar lutando pela sua vida. Enquanto corria desesperadamente pela estrada, viu uma viatura policial se aproximando. Ele acenou freneticamente, sinalizando que era uma vítima em perigo. Os policiais perceberam Thomas e pararam imediatamente. Eles o ajudaram a entrar na viatura e aceleraram para se afastar de Victor, que ainda estava em sua busca implacável. Com a polícia agora ao seu lado, Thomas sentiu um enorme alívio e a esperança de que em breve estaria em segurança. Enquanto isso, a perseguição entre Victor e a polícia continuava. As sirenes ecoavam pela floresta enquanto as viaturas se moviam em alta velocidade, tentando encurralar o criminoso. A adrenalina estava no ar, e a situação estava se tornando cada vez mais perigosa. Finalmente, a polícia conseguiu cercar Victor e forçá-lo a parar seu veículo. Um intenso tiroteio irrompeu entre ele e os policiais. Após uma troca intensa de tiros, Victor foi ferido e capturado. A ameaça havia chegado ao fim. Thomas foi levado à delegacia, onde foi reunido com sua família. Abraços emocionados e lágrimas de alívio preencheram a sala. Apesar dos momentos de terror que Thomas viveu, ele estava salvo e cercado por aqueles que o amavam. Quarta história. Por volta das 11 horas da noite, ruas estavam vazias, na cidade de Sorocaba, e o som da chuva batendo nas janelas ecoava pela região. Nessa noite, um sequestro terrível estava prestes a acontecer. Uma jovem chamada Lara estava voltando para casa após uma longa noite de trabalho. Ela era uma estudante universitária que trabalhava meio período em um café local para ajudar a pagar suas despesas. Lara caminhava apressadamente pelas ruas, tentando se proteger da chuva com um guarda-chuva. De repente, um carro preto surgiu do nada e parou bruscamente ao lado de Lara. Antes que ela pudesse reagir, 2 homens mascarados saltaram do veículo e a forçaram a entrar à força. Aterrorizada, Lara lutou, mas sua resistência foi em vão. Os homens a imobilizaram e a jogaram no banco de trás do carro. Enquanto isso, os sequestradores, que se autodenominavam a Sombra, seguiam um plano meticuloso. Eles eram conhecidos por sua crueldade e habilidade em desaparecer sem deixar rastros. Seu objetivo era obter um resgate exorbitante pela libertação de Lara.
No cativeiro, um antigo armazém abandonado na periferia da cidade, Lara acordou amarrada e vendada. Ela estava cercada por uma escuridão assustadora, sem ter ideia de onde estava ou quem eram seus captores. A única coisa que ela conseguia ouvir eram suas próprias batidas cardíacas aceleradas. Enquanto isso, a notícia do sequestro de Lara se espalhou pela cidade. A polícia, liderada pelo detetive Anderson, iniciou uma investigação intensa para encontrar a jovem desaparecida. As horas passaram rapidamente, e cada minuto era precioso na busca por Lara. Dentro do cativeiro, Lara mostrava uma coragem surpreendente. Ela usava sua inteligência e astúcia para tentar entender sua situação e encontrar uma maneira de escapar. Ela notou que um dos captores tinha uma voz distinta e se lembrava de cada palavra que ele havia dito. Enquanto isso, a polícia descobriu pistas que poderiam levar ao paradeiro de Lara. Através de análises forenses e informações confidenciais, eles chegaram à conclusão de que os sequestradores eram uma gangue especializada em extorsões e que operavam em várias cidades. Lara, aproveitando-se das informações que tinha, percebeu que um dos sequestradores parecia estar vacilante em relação ao sequestro. Ela usou essa oportunidade para tentar criar empatia com ele, falando sobre seus sonhos, família e futuro. Ela esperava que essa conexão humana pudesse despertar um sentimento de remorso no coração do sequestrador. Enquanto isso, a polícia se aproximava cada vez mais da localização do cativeiro. Com base nas informações recolhidas, eles conseguiram mapear os movimentos da gangue e identificar possíveis esconderijos. O detetive Anderson liderou uma equipe de agentes altamente treinados em uma operação sigilosa para invadir o local e resgatar Lara. Dentro do cativeiro, Lara continuou a conversar com o sequestrador, tentando fazê-lo enxergar o quão errado era o que estavam fazendo. Ela compartilhou suas esperanças, sonhos e até mesmo seus medos mais profundos. Lara mostrou a ele que ela era muito mais do que apenas uma vítima, mas uma pessoa com uma vida valiosa. Enquanto a conversa se desenrolava, os agentes da polícia se aproximavam silenciosamente do armazém abandonado. Eles estavam preparados para enfrentar qualquer obstáculo e garantir a segurança de Lara. Finalmente, o momento da ação chegou. Com precisão e cautela, a equipe invadiu o cativeiro. Houve uma intensa troca de tiros entre os policiais e os sequestradores. A escuridão do armazém ecoava com o som dos disparos, mas a coragem e a determinação da polícia não vacilaram. Lara, que havia se libertado das amarras com a ajuda do sequestrador em dúvida, aproveitou a confusão para se esconder e ficar em segurança. Ela assistiu à cena com gratidão e alívio enquanto a polícia dominava os sequestradores, um a um. Os sequestradores, superados em número e surpreendidos pela ferocidade dos agentes da lei, foram capturados e algemados. A sombra havia sido desmantelada e Lara estava finalmente a salvo. O detetive Anderson se aproximou de Lara com um sorriso reconfortante. Ele a envolveu em um abraço acolhedor, garantindo que ela estava fora de perigo. Em meio a lágrimas de felicidade, Lara agradeceu à polícia por sua coragem e dedicação em trazê-la de volta para casa. A história do sequestro de Lara chegou ao fim. A comunidade de Sorocaba se uniu para apoiar a jovem e sua família durante a recuperação. Lara mostrou uma incrível resiliência e determinação, e sua história serviu como inspiração para outros que passaram por situações semelhantes. Enquanto isso, a polícia continuou a investigação para garantir que todos os membros da gangue fossem responsabilizados por seus crimes. O trabalho árduo e a dedicação da polícia garantiram que a paz e a segurança fossem restauradas na cidade de Sorocaba. Lara superou o trauma do sequestro e seguiu em frente com sua vida. Ela se tornou uma defensora dos direitos das vítimas e trabalhou para conscientizar a sociedade sobre os efeitos devastadores dos sequestros. Sua história se tornou um lembrete poderoso de que, mesmo nas situações mais sombrias, a esperança e a coragem podem prevalecer. Inscreva-se no canal.
Isto nos ajuda a criar mais conteúdos como este.